Fala pessoal, tudo bem? Emanuel aqui do Instagram Marteladas, membro da equipe do Martelo de Nietzsche, da Casa do Martelo, pela primeira vez agora no YouTube aqui com vocês, para conversar sobre um assunto muito pessoal e individual. Qual é o sentido da vida? Esse questionamento é algo muito individual de cada um. Basicamente, sendo totalmente franco, direto ao ponto, o sentido da vida ele é uma escolha. Pelo seguinte fato, ou você escolhe o sentido da vida que alguém conta para você, ou você escolhe o sentido da vida por você mesmo, qual que é para você, né? Hoje, cada vez mais, é mais comum que as pessoas digam que elas têm o seu próprio, né? Elas inventam o seu próprio. Às vezes até caindo em pegadinha metafísica, criando uma nova ideia metafísica de sentido para a vida, mas, por exemplo, se a gente pensa em platonismos, não no sentido pejorativo da palavra, mas o platonismo que tem a ver com a real filosofia de Platão, você vai pensar que o sentido da vida ele está na completude do mundo das ideias. Esse mundo aqui ele é incompleto, a verdade, a completude, o sentido está nesse mundo da alma, né? Nesse mundo das ideias. Porque para o cristianismo, por exemplo, a essência, o sentido da vida, né? Para que a vida serve, é para uma chegada em Jesus, é chegar a se tornar como Jesus. Para o judeu é chegar a se tornar como era Adão e Eva, né, que eram os primeiros humanos, envoltos pelo espírito ao invés de pelo corpo. E, enfim, agora quando a gente vai pensar aqui em leitores, filósofos existencialistas, como, por exemplo, Sartre muito bem diz, a existência precede essa essência, a gente não nasce com esse sentido, a gente não tem um cérebro pré-programado, a gente tem uma genética para fazer as nossas conexões neurais e ser da maneira, ser de certa maneira, só que a gente, como um fenômeno, à medida que a vida acontece, a gente também acontece, o mundo, a gente percebe o mundo que se formou à nossa frente, então a gente se forma também. Então fica mais complicado atribuir um sentido. E isso acaba sendo uma evidência de que realmente a gente escolhe um sentido. Né? E é por isso que é algo mais íntimo para você do que a cor da sua cueca, do que quantos centímetros tem o seu membro, né? Qual que é o cheiro que tem lá embaixo. Né? É algo mais íntimo. Inclusive, isso revela a complexidade do teu ser. Né? Que sentido você enxerga na vida? Né? Ou não é exatamente dizer que, porque o seu sentido é mais rebuscado, que você é uma pessoa necessariamente superior. Isso não tem nada a ver. Até porque, por exemplo, Nietzsche está na parte central da filosofia moderna, né? É a quem a página do Martelo de Nietzsche, criada pelo Anderson, tanto se dedica. Ele vai dizer que o sentido da vida está em assumir que ela não tem sentido mesmo. Né? E, bom, eu vou começar perguntando daí para vocês, primeiro para o Anderson. Eu não sei se o Anderson quer responder primeiro. Qual que é o sentido da vida para ti, cara? Olá, gente. Bom, o sentido da vida é aquele tipo de pergunta clichê que sempre vai aparecer na sua mente quando você começa a fazer vários questionamentos. E, para mim, essa pergunta apareceu quando eu não via muito sentido naquilo que eu aprendi, que no caso é o cristianismo, convivi com aquilo durante muito tempo. E aí essa pergunta, ela foi a primeira que eu comecei a fazer. Tá, qual é o sentido da vida? Se não é esse que foi me apresentado, se não é servir a Deus, se não é fazer o bem nesse sentido aí cristão, pensando nessa recompensa, qual é o sentido da vida? Para mim, hoje, o sentido da vida, para além de estar vivo, é desfrutar do bem maior, que eu encaro a vida como um presente dado, não sei por quem, para o universo, qualquer nome que você quiser falar, mas eu encaro hoje o sentido da vida como aproveitar a vida, sentir a vida, vivê-la, vivenciá-la, permitir realmente estar conectado com todas as coisas. Então, para mim, hoje essa pergunta não me pesa tanto, porque no momento que a gente está saindo, vocês passaram por isso também, acredito que quem está assistindo a gente, que a gente está se descolando das velhas crenças, das bagagens alheias do Zaratustra lá, da transformação do espírito, né? Você está passando por essa transformação,
surge esse momento de aflição, essas perguntas, qual é o meu propósito, não é? Por que que eu estou aqui nesse mundo? Né? A gente sempre entra nesse dilema. Hoje não mais, como Nietzscheano, a gente consegue despertar essa força dionisíaca de viver a vida, de experimentar. Então, isso para mim é o sentido. Não penso mais em algo metafísico. O pós-morte não me assusta, saber que vou morrer, que na verdade me consola saber que eu não vou viver eternamente, porque eu acho que seria um horror sentir, saber que por exemplo, eu me confundi aqui, mas me conforta saber que a gente não irá viver eternamente, porque imagine vocês terem que adorar um Deus eternamente, dia e noite, sem parar, sem fazer outra coisa. Bom, essa é a promessa do cristianismo, né? Você vai encontrar com Deus e tal, e vai viver eternamente. Então, saber que isso não vai existir é um conforto, né? Que isso não existe para mim hoje é um conforto. Então, eu não fico mais com o pesar em relação a isso. Agora, eu não sei para Beck qual é o sentido da vida para você. Pois é, também estou curioso para saber a opinião do Becker sobre isso. Mas, cara, é muito interessante de que muitas pessoas têm essa necessidade de encontrar um sentido para a vida, né? Identificam, porque sentem certa angústia diante de si, né? Quando encontram consigo mesmo, com o vazio da existência, e aí precisam de um sentido. Só que escolher o sentido que os outros querem para si, né? E não percebem também que será que ou não se questionam também que será que escolher um sentido não é uma certa forma de enfeiar e limitar a vida? Porque veja bem, quando você pensa num corta-papel, cara, você criou um corta-papel para que esse objeto tenha o sentido de cortar papel. O sentido do corta-papel é isso, né? Agora, quando você pensa que você tem um sentido, você se limita a algo objetivo. Veja bem, objetivo, você objetifica a vida, você transforma a vida, algo belo, artístico, móvel, inventivo, belo, em um objeto. Você pega algo móvel, você pega algo transitório, você pega essa coisa maravilhosa e transforma em status. Por isso que muitas vezes a crença, o próprio cristianismo em si, ele é uma crença em status. Né? O cristão ele acredita em status, não só porque ele acredita que a essência da vida está no paraíso, um lugar fixo, parado, sempre do mesmo jeito para sempre, como acredita que existe alma, algo fixo, parado do mesmo jeito para sempre, acredita no mesmo livro, fixo, parado do mesmo jeito para sempre, e adora status né, que são, que no caso dos católicos. Legal, deixa eu perguntar alguma coisa para vocês aqui. Vocês já ficaram com um pouco de raiva quando vocês perceberam que não tem sentido porra nenhuma de olhar assim para a vida e falar essa merda não tem sentido nenhum, de dar uma raiva assim, não sei, pelo menos quando eu olho para as injustiças no mundo, quando eu olho para muitas coisas, dá uma certa revolta, né? Essa revolta que o Camus fala no absurdo. Não sei se seria necessariamente essa revolta que ele estaria falando, mas me dá uma certa raiva de olhar assim para o mundo. Não todos os dias faço isso, mas de vez em quando eu olho assim e falo, essa não tem, não tem sentido nenhum. E agora? O que que eu vou fazer? E aí a gente tem a responsabilidade da própria vida. Talvez essa seja a revolta também, porque a gente cresce com essa ideia de pai protetor, com essa ideia de que alguém vai ajudar, de que vai ter uma vida após a morte e tal. E aí, de repente, tudo isso se desmorona e você tem a vida aí crua para você, em suas mãos, para você lidar. Não sei se essa revolta é porque a gente não quer uma responsabilidade e quer alguém para solucionar os nossos problemas, nos livrar da nossa própria desgraça. Não sei se vocês já tiveram algum momento que ficaram com uma certa revolta diante do absurdo e das contradições, das dores e dos sabores que a gente enxerga no mundo. Bom, eu já tive essa revolta principalmente quando eu estava na busca por um sentido.
quando todos os pilares que eu tinha na minha vida haviam se desmoronado e eu precisava de um sentido. Aí eu me deparo com o livro do Camus que tu falou, né, o Mito de Sísifo. Mas, primeiramente, como a gente fala de sentido da vida, primeiro, eu não vejo sentido algum, tá? Isso aí cai por terra. Não existe um sentido, né, predestinado. Essa ideia metafísica de algo após a morte, não, hoje não cai mais nessa. Para mim não tem sentido isso, não que tudo tenha a necessidade de um sentido também. Entretanto, eu não me preocupo com isso, né? A gente fala de sentido da vida, mas o sentido, se existiria, ele estaria aqui. Eu acho que a maior busca das pessoas seria mesmo por felicidade. Porque as coisas às vezes podem, os fatos, os acontecimentos, eles podem às vezes até estarem fazendo sentido. No entanto, quando não estão de acordo com o nosso gosto, quando o sabor não é bom para nós, quando existe angústia, porque na angústia pode ter sentido. Na angústia pode ter sentido. Mas quando tem angústia, a gente não gosta também. Então, acho que a busca dos seres humanos é muito mais por felicidade do que qualquer outra coisa. E felicidade, para Hobbes, era poder, era uma busca incessante por poder. E, bom, em relação a poder... Meio que dá uma pegada nesse... claro que não um pós-Hobbes, mas mais um pós-Schopenhauer, no sentido de que ele fala de uma vontade de poder de forma diferente, que seria uma vontade de potência, que não é necessariamente o poder político, o poder hierárquico que faz com que a pessoa se sinta potente, né? Existem muitas coisas, por exemplo, o artista pintar muitas artes das quais ele se expressa melhor, nisso ele realiza sua potência, e aí o mundo é essa vontade de potência, né? Não, exatamente, mas eu havia falado poder porque eu me lembrei que tu tinha falado sobre objetificar a vida, né? Tornar um objetivo. E a busca e a sede pelo poder é o grande objetivo do homem, de acordo com Hobbes, desde os primórdios, né? Então, quando a gente vem falar sobre o sentido da vida, eu tenho esses autores aí como norte, principalmente Viktor Frankl, Camus e Hobbes. Hobbes da busca incessante do homem pelo poder, que seria o grande objetivo, que isso liberaria a felicidade, certo? Mas é uma busca que dura até a morte. Camus dizendo que não tem sentido e que eu não faz com que eu não me preocupe com o que está depois, se existe ou não, não me interessa. E Frankl ao dizer que a gente precisa criar um sentido. Porque quando eu constato com Camus que não existe o sentido, eu preciso criá-lo. E Frankl, ele exemplifica muito bem no livro dele, né, que ele fala da história dele como nazista, como ele precisou criar um sentido em meio à dor. Porque a gente vai em busca de sentido quando a gente está sofrendo, pessoal, na dor. A gente só questiona isso quando estamos em momentos de angústias, em pesares. Quando a gente está feliz, a gente não está questionando, porque a gente já está confortável com o momento que a gente está. A gente não vai querer mudar isso. Por que eu vou questionar? Tá tudo certo, tá bom, eu tô tendo prazer. Mas quando eu tô sofrendo é diferente. Eu quero entender por que eu tô sofrendo, por que eu tô passando por isso, como eu posso mudar isso. Eu preciso criar um objetivo, preciso de um sentido. Então é tudo uma questão de perspectiva e de momento. O sentido da vida só vai ser extremamente relevante na vida de uma pessoa quando eu quiser mudar a minha vida. Quando eu quiser mudar do sofrimento para a felicidade, quando eu não estou confortável. No conforto, a gente não quer mudar. E o questionamento vem na dor, e a filosofia traz essa dor. Porque, como diria Camus, começar a pensar é começar a ser atormentado. Essa pergunta só poderá ser respondida, ou pelo menos colocada em pauta, se a gente pensar aí na filosofia do Montaigne, sobre filosofar, aprender a morrer, né? Somente nesses minutos finais de vida, é onde você vai avaliar tudo que você viveu, sem máscaras, você vai avaliar de maneira muito real, porque você está morrendo, você está ali nos seus últimos instantes, e aí você vai avaliar qual foi o sentido da vida, né? Qual foi? Será que eu vivi realmente? Acho que é só nesse momento de sofrimento final que a gente poderá meio que fazer uma análise filosófica da vida e colocar essa pergunta aí em xeque final. Durante esse período em que a gente está vivo, tem saúde,
a gente vai simplesmente viver, né? E eu concordo plenamente com o que você falou, Beck. Quando a gente está feliz, a gente tá ligando muito para questões existencialistas. Talvez agora no carnaval, né, na pandemia, ontem a gente estava conversando aqui, conversando com o Matheus, o pessoal aqui, pô, que carnaval mais foda esse. A gente tá aqui em casa, né, bebendo cerveja mas tudo bem, né? Tem que gratiluz, vamos agradecer, estamos vivos e tal, aquela coisa toda. Mas dá uma bad, né? Dá uma bad, porque vocês é um período de festa, é um período de alegria, e eu vi um vídeo da Ivete Sangalo na Bahia, num terraço. Ela estava fazendo show para a galera lá, tipo, chorando, porque não era um show, né? Tava ali na varanda, cantando. Imagine uma pessoa que sempre trouxe alegria para o povo nesse período e agora está em casa, não pode. E talvez aí a gente questiona o sentido da vida. Por que a gente está passando por essa pandemia? Qual o sentido disso tudo? Não tem sentido nenhum. É um vírus, que está aí e a gente tem que lidar com isso. Pois é, esse não é o carnaval da euforia, não, esse é o carnaval da angústia. E concordo plenamente com vocês, tá? Tipo, quando você tá eufórico, você tá preocupado com. Você tá preocupado com coisas fúteis, com coisas vulgares. Quem se atenta à subjetividade do ser, à profundeza, é quem sente mais angústia, né? O eufórico, ele se preocupa com bobagem, entendeu? Ele se preocupa com a piada da gargalhada, enfim. E é interessante que isso não significa que o eufórico é feliz. Isso não significa, pensando aí em Nietzsche, que o angustiado é triste. E Nietzsche vai trazer que, aliás, Pondé comenta que Nietzsche é um trágico feliz. Não é exatamente, não é assim que eu vejo, né? Não estou contrariando Pondé. Eu só estou me baseando mais em Deleuze, que é um filósofo especialista em Nietzsche, que ele diz que daí o Nietzsche é um pessimista da fortitude, né? No sentido de que, por exemplo, na angústia, cara, aí já puxando para outro cara, o Sartre, na angústia é o momento que tu entra diante de si. Heidegger e Kierkegaard também falam isso, de certa forma. Você entra diante de si, ali da tua angústia, do que tu realmente sente, do abismo que está no teu ser, e que para Sartre ali aquela angústia é um encontro não com o demônio, mas contigo mesmo, que você vai poder conhecer a si mesmo. E aí também tem aquela outra frase de Nietzsche, né? Siga a tua angústia porque ela é o caminho rumo a ti mesmo. Veja bem, se você conhece a ti mesmo, se você confronta essa angústia, você entende ela, você nada sobre ela, você pode compreender o que realmente realiza o teu ser, a tua angústia, a tua potência. E aí você pode ser um angustiado feliz, né? Aí por isso o pessimismo da fortitude, ou por isso que faz sentido o Pondé ter falado, é um trágico feliz. Porque é alguém que rodeia ali a tragédia e consegue tirar dali a alegria, porque ela vai ser genuína. E o eufórico, não. Ela é algo totalmente guiado, livre pelo momento, pelo instante, sem ser pensado, inclusive às vezes nas consequências, né? Mas aí tem vários detalhes interessantes que se assemelham, paralelos que a gente pode estar discutindo e evidenciando as diferenças em outro vídeo, né? Mas só para relembrar, não é porque a pessoa está gritando no carnaval que ela está feliz, né? Porque agora a gente está angustiado que a gente é triste. A gente tem que aprender a desenvolver a alegria a despeito, apesar e em conjunto com as duas situações, né? E aí, pensando nesse angustiado, alegre aqui, eu posso falar do que é o sentido da vida para mim. Porque o sentido da vida para mim, ele vai estar no movimento, né? Isso que eu aprendi em Nietzsche, tá? Isso não é algo que eu tirei de mim, é algo que eu aprendi e para mim faz sentido. Que o sentido da vida está no movimento, na finitude. Você pode pensar que a humanidade tem um sentido maior. Você pode acreditar nisso. Só que a gente não é nem o humano que mais viveu, né? O Homo erectus viveu 1,5 bilhão de anos. Onde é que está o Homo erectus? Conhece o Homo erectus? O humano que mais viveu nesse planeta? Não, ele simplesmente virou fóssil, né? Cadê eles, né? Para onde que eles foram? Se tinha sentido, onde que eles estão agora? Você vai dizer, não, é porque só o Homo sapiens tem alma? Não, daí você está misturando já religião com ciência. É especificamente o Homo sapiens que tem. Não, mas espera aí. Há 70 mil anos atrás, podemos dizer que viremos o Homo sapiens sapiens.
Há uma Isso, inclusão eu no ia sapiens falar que não era nisso, um né? sapiens E que o sapiens. especial na gente é que a gente sabe que sabe, né? Que a gente tem a consciência, entendeu? A gente não é só É, mais um animal, tá ligado? A gente só não é, caça e mata. A gente constrói prédios, entendeu? Tá ligado? algo totalmente material. Daí julga a gente mais elevado espiritualmente por causa de conquistas materiais. Bom, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas será que o sentido daí do Homo erectus não é no pós-vida do Homo erectus, mas na vida que ele teve, naquele 1,5 milhão de anos que ele passou pela Terra, cada existência, o sentido dela não era na sua finitude, né, no seu movimento, na sua expressão, no que deixou, né? E não porque deixou para que outros viessem depois e lessem, mas porque se manifestou, né? E da mesma forma a gente, cara, é bem difícil que a gente viva 1,5 milhão de anos também. Mas talvez o sentido da nossa vida está nos movimentos, nos encontros entre corpos, nas alegrias, no conhecimento, né? Nos eventos. E sério, qual que é o sentido daquilo que dura para sempre? Aquilo que é comum, variado, eterno, que tem demais por aí, tem algum valor? Belas Perfeito, palavras. É bem perfeito. isso. Concordo em tudo. Na vida, vamos viver a vida, né? Quanto É. dá a gente morrer E aí a gente volta para o que o Anderson falou, o sentido está em viver a vida, não saber o sentido dela. Perfeito. Experimentar, viver, movimento, é isso, eu super concordo. É o dinamismo, no devir, é sentir, é na criação, né? Em se permitir, super concordo. Eu concordo. Ah, mas e aí? É algo totalmente individual, mais individual e íntimo do que a cor da roupa íntima que você está usando. Mas compartilha com a gente acabou de se abrir aqui para vocês. Comenta aí qual que é o sentido da vida para você, né? Ela tem algum sentido?